Já estamos de volta com Hora Geral nesta manhã de sexta-feira aqui pela Santa Cecília TV. Vamos conhecer um pouco mais sobre esporte? Vamos lá. O boxe santista conquistou 3 medalhas de bronze ontem, no penúltimo dia da disputa da modalidade dos 78º Jogos Abertos do Interior em Bauru. As medalhas foram conquistadas pelos atletas Renata Santana, Luiz Miguel e Priscila Conceição. A equipe de Santos volta ao ringue hoje, a princípio com 7 medalhas de prata garantidas. Porém, os lutadores comandados pelo técnico Michel Rodrigues de Carvalho querem transformar o que já está prateado em dourado na grande decisão. E nós estaremos aqui torcendo sim. Aqui ao meu lado, o amigo André Ursini. Tudo bem, André? Bom dia, doutor. Prazer em revê-lo, apesar de que moramos em Santos, mas é tão corrido que a gente encontra ali no posto de gasolina, tomar um cafezinho, trocamos algumas informações para que o telespectador possa conhecer o André Ursini. Ele já esteve aqui no Hora Geral, ele é diretor de expansão da ICIPAR, Empreendimentos e Participações. E na semana passada, você recebeu uma boa de uma notícia, e lógico, como o diretor do empreendimento, de que o projeto Andaraguá, de fato, conseguiu a liberação por parte do Conselho de Meio Ambiente no estado de São Paulo. Para que o nosso telespectador possa entender, qualquer empreendimento depende de muitas autorizações até que ele comece a ser construído e, após o início, a expectativa da entrega e da movimentação de uma região, do mercado de trabalho e da importância do empreendimento desse para o estado onde ele está sendo instalado. E para nós, o André, eu já comentava com você a importância desse empreendimento para a cidade de Praia Grande e para a região metropolitana. Muito rapidamente, o bastidor, que isso é importante. É difícil você conseguir essas liberações num país ou no estado de São Paulo, onde o meio ambiente acaba sendo um entrave dessas liberações, ou você acha que foram procedimentos corretos? Bom dia, Douglas. Bom dia, amigos telespectadores da TV Santa Cecília. Eu acredito que, embora a demanda de tempo tenha sido de 6 anos, mas eu acho que foi um prazo de amadurecimento do projeto. Eu acho que o governador me cumprimentou na terça-feira e parabenizou, porque foi a maior liberação ambiental do estado de São Paulo dos últimos anos, de um empreendimento privado, que não fosse de interesse público. Quando você fala de maior liberação, é com relação à área? Ao meio ambiente, a liberação ambiental do meio ambiente. Então, o que nós tivemos na terça-feira, dia 18 de novembro, foi a aprovação do Conselho Estadual do Meio Ambiente, porque a CETESB analisou o processo e ela se sentiu satisfatória a emissão de um parecer técnico por parte deles, e esse parecer é submetido ao Conselho Estadual em uma votação de 35 conselheiros. Na terça-feira eu estive fazendo a apresentação aos conselheiros, que já tinham o relatório da CETESB em mãos, e na votação tivemos 28 votos favoráveis, nenhum voto contra, tivemos inclusive 4 votos de ambientalistas a favor. Excelente. E 3 abstenções de votação. Então, para mim foi muito satisfatório, porque a gente tinha um objetivo de aprovar, mas eu tinha um objetivo pessoal de não ter voto contra. Para mim era muito importante, depois de tantos anos de elaboração de projeto, que ele fosse entendido até pelos ambientalistas de que ele é um projeto correto. Ele é um projeto construído com várias mãos. Poder público, poder privado, a prefeitura participou atuante durante todos esses anos. Então foi muito importante essa votação e a forma com que nós conseguimos essa aprovação. Eu tenho algumas fotos, eu não quero mostrar essas fotos ainda, só quero explorar um pouco mais, inicialmente, o meu amigo André Ursini, sobre os trâmites burocráticos vencidos até então, para depois colocar a imagem e ele vai narrar em cima. Quando você fala dessa luta com relação a essas licenças ambientais, parece que falta apenas uma única licença para que o empreendimento possa, de fato, começar a ser construído. Essa licença, você acha que vai demandar um tempo semelhante a essa do Consema ou um tempo menor? Não, um tempo menor, porque a partir do momento que eles emitem a licença prévia, que foi expedida agora no dia 26, anteontem, já fica determinada quais são as compensações que a gente tem que fazer agora. Então, nós temos aí um objetivo de, em 6 meses, conseguir superar essas compensações ambientais e algumas compensações sociais.
Uma delas é a relocação do presídio que existe lá dentro do local, que a gente, a nossas custas, vamos construir um presídio novo para o governo do estado de São Paulo. Que faz parte da compensação? Faz parte da nossa compensação. Não é uma compensação ambiental, mas é uma compensação social. E outros determinantes, que o Consema, inclusive, sugeriu mais 3, que a gente vai criar programas de compensação para que a gente consiga, de fato, a licença de instalação, que é a que permite o início das obras, né? O André, pensando assim positivamente, o que você vê a implantação do projeto Andaraguá para a região metropolitana da Baixada Santista, para que o telespectador possa comprovar daqui a alguns anos? Eu vejo alguns fatos muito importantes. Eu acho que um deles é uma demonstração de que o planejamento urbano feito há 10 anos atrás está tendo um resultado. Então, Praia Grande, há 9 anos, quando fez a mudança do plano diretor, estabeleceu de que aquela área seria uma área de desenvolvimento urbano, veio seguindo à risca o projeto. Então, isso é um exemplo para o Brasil de que o planejamento urbano tem que ser feito e tem que ser seguido à risca. Os benefícios vão ser trazidos para a cidade de Praia Grande e para a região como um todo, porque a geração de 15 mil empregos num prazo de 10 anos, que é o prazo que a gente tem para construir todo esse empreendimento, vai mudar significativamente o perfil socioeconômico da região. Agora, André, eu sei que você é uma pessoa muito educada e uma pessoa ponderada, e como um empresário, vou tratá-lo assim, e tem alguns aspectos que seria importante você nem comentar. Mas eu, como jornalista, eu quero provocar. Você falou de planejamento, é algo que eu julgo importante, mas eu não vejo um planejamento metropolitano na nossa região. Por exemplo, o projeto Andaraguá, eu sei que o telespectador está na expectativa de ver algumas fotos, já vou mostrar, mas nós, por exemplo, na região, precisamos da movimentação dos nossos representantes para que funcione o mais rápido possível o aeroporto de passageiros no Guarujá. Nós viu as manchetes dos jornais locais? Ou seja, os ônibus, eles não vão parar nas estradas por causa da onda de insegurança. Nós já temos aí uma segunda pista de imigrantes que já não atende às expectativas, porque nem as obras complementares existem, né? Ou seja, nós precisamos de projetos, e aí eu falo do planejamento, que possa melhorar a característica, e a infraestrutura e a mobilidade da região metropolitana da Baixada Santista. Eu me lembro muito bem quando do anúncio do VLT, o prefeito Mourão esteve aqui, ele vai estar semana que vem aqui no Hora Geral, ele falou que, poxa, não discutiram um projeto do VLT que contemplasse Praia Grande, e como alternativa vai ser construído o BRT, que é uma espécie de ônibus, que eu julgo que é uma alternativa e que logo quando Andaraguá ficar pronto, outros modais de transporte serão necessários, porque você falou num número significativo de frente de trabalho, são mais de 15 mil pessoas. São mais de 15 mil pessoas. E voltando ao planejamento, na quarta-feira nós tivemos o encerramento do evento do Santos Export, que havia sido interrompido com o caso do Eduardo Campos, da queda do avião dele. E o presidente da Condesb falava exatamente sobre isso. Nós temos que ter um planejamento integrado das cidades. O crescimento das cidades, embora sejam 3 cidades portuárias, mas o crescimento tem que ser analisado como um todo. As 9 cidades abaixadas, elas têm que estar interligadas. Eu acho que esse é o papel da AGEM. Eu acho que a AGEM tem que ser interligada aos 9 municípios, esse é o papel dela, determinante, de ter conhecimento desses projetos e fazer com que, logicamente, cada prefeito procure o seu interesse, quer desenvolver o seu município, quer fazer o seu papel de homem público, mas a AGEM, que é um órgão do governo do Estado, tem que ter o conhecimento desses projetos e tem que estar orientando, inclusive aos empresários, como aconteceu com a gente lá, o Invest São Paulo, que é da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, me ligava toda semana para saber como está o andamento do empreendimento. E eles tiveram um fator importante na hora da decisão da votação. Eles ligaram para alguns membros do conselho, que é representantes de Fiesp, das entidades de classe, e falaram da importância do empreendimento. Porque às vezes o conselheiro vai para a reunião do Condesb, mas ele não conhece Praia Grande, nunca teve em Praia Grande. E ele não sabe o que isso é importante para a região. Lógico. Então, coube ao Invest São Paulo fazer esse trabalho de ligar e falar, olha, isso é um projeto que vai modificar por inteiro uma cidade que hoje cresce muito, uma cidade que precisa se desenvolver e uma cidade que precisa gerar emprego. Então, eu acho que é muito importante esse planejamento, está mais do que na hora de começar a ser mais atuante e mais firme nas decisões. E para ilustrar o telespectador, já tem sido mostrado o êxodo de pessoas, principalmente de Santos,
para a Praia Grande com relação à condição, à infraestrutura habitacional, né? E os imóveis, as casas, ou seja, Praia Grande vem num crescimento. E algumas pessoas não gostam do que eu falo, André, mas eu não tenho receio nenhum. Existe uma cidade como Praia Grande antes e depois do Mourão, né? Isso não tem como negar. A participação do Mourão na transformação da cidade de Praia Grande. Não é confete, é uma realidade. E a gente não vê, de repente, uma expansão que possa provocar essa transformação positivamente em toda a região. A gente sabe que, no meu entendimento, que o crescimento ele vai acontecer e só pode acontecer no litoral sul. Cidade de Santos, ela está totalmente com falta de área. Guarujá, uma pouca expansão. São Vicente, você tem área continental, mas eu acho que a redenção da nossa região metropolitana passa pelo litoral sul. Agora, André, eu vou colocar algumas fotos e vou pedir para que você narre essas fotos até para ilustrar e comentar com os nossos telespectadores. Por favor, produção, pode colocar as fotos, assim o André vai comentar. Ali. Essa é a parte do aeródromo, né? Que ele é voltado para aviões de cargas. Aquilo que vocês estão vendo ali são fingers, são esteiras rolantes para descarregar a carga dos aviões. A gente tem uma previsão aí de, no máximo, 9 pousos de decolagem de aviões por dia, porque um avião de carga ele demanda um pouco mais de tempo para ficar em solo. E a parte de trás é toda a área de produção, que a gente chama, que são galpões para receber empresas. Nós temos aí 1.100.000 metros de área coberta de galpões. Então, é um empreendimento que ele foi voltado para ser um terminal logístico, aeroportuário, numa segunda fase ferroviário, que a nossa intenção é ligar a linha férrea, que passa atrás do terreno, num outro terreno nosso ao lado, e o rodoviário. Então, é uma plataforma logística. Para que o telespectador possa ter um pouco de ideia do local, é próximo aonde ali? Seria na terceira zona, da pista para a direita? Sim, ali atrás onde tem a escola de samba? Não, é a rodovia Padre Manuel da Nóbrega. Ele começa bem na divisa de São Vicente com Praia Grande e vai até quase a curva do S. O terreno do lado direito, que é uma área de mata, que inclusive depois do anúncio da liberação do Consema, começou a semana passada uma onda de invasões no terreno. A gente está tendo uma média aí de, chegou a sábado ter 40 invasões no terreno. A gente vem com 7 pessoas 24 horas por dia para conseguir conter, monitorando, porque depois do anúncio da aprovação começou uma onda de invasão no terreno. Bom, essa é uma outra discussão. Eu não quero trazer discussões paralelas, né? Por um empreendimento tão importante. Mas isso também é falta de políticas habitacionais, né? Não existe um projeto de congelamento, aí eu não falo só de Praia Grande, em várias cidades, né? Então, a população, ela invade porque ela quer moradia, ela quer um canto para morar. Tem mais fotos, produção? Desirê, tem mais fotos para a gente poder colocar? Olha, tem essa aí seria uma perspectiva. Ali, o que eu chamo a atenção é aquela rodovia marginal da rodovia Padre Manuel da Nóbrega, que a gente vai construir também a nossas custas, para que não tenha impacto direto de tráfego na rodovia. A gente vai criar uma área de aceleração e desaceleração. Ali uma torre que seria uma torre de escritórios, uma torre de hotel, e embaixo, que vocês estão vendo, uma praça de alimentação ali, com mais ou menos 4.000 metros de área de alimentação. E atrás todo o complexo como um todo ali, áreas das empresas. Vocês chamam também atenção para vocês podem observar lá os caminhões e a largura das avenidas. Essas avenidas são todas avenidas bem largas, elas têm quase 40 metros de largura, de ponta a ponta. Então, quer dizer, ele vai ser um empreendimento e a gente aproveitou todos os cantos, criamos praças, canteiros centrais. Quer dizer, ele vai ser bem arborizado, ele vai ter embora ele seja uma área de produção, mas ele não vai ter uma característica industrial, ele vai ter uma característica de preservação ecológica. Então, por isso que eu digo que foi importante esse prazo de amadurecimento da aprovação, porque a gente foi construindo juntos soluções para que o desenvolvimento não comprometa o meio ambiente. André, para que o telespectador possa entender, lá no fundo tem um avião, então ali no fundo seria a pista, né? Ali no fundo é a pista de decolagem, tem uma lá você vê a torre de controle, que controla o pouso de decolagem das aeronaves. E no fundo parece que está próximo o morro, mas é 4,5 km de distância. Opa. Tem mais fotos? Deixa eu ver se tem mais fotos aqui. Olha, essa é uma outra perspectiva que dá para ver mais as empresas que a gente vai trabalhar para que sejam empresas da área de tecnologia. A gente quer criar aí como um marco tecnológico, né?
para que a gente consiga, criamos 2 áreas aí dentro de qualificação de mão de obra, sendo que eu já havia conversado com o governo do estado, a nossa ideia é trazer uma ITEC, uma FATEC nova para dentro do empreendimento, para qualificar mais mão de obra e fazer alguma parceria com a prefeitura, que nós vamos construir um prédio. Nós temos 108 mil metros de área pública aí dentro, que a gente vai construir creche, vai construir centro de formação de mão de obra, qualificar, para que quando as empresas chegarem tenham mão de obra local qualificada, né? Agora, deixa eu ver se tem mais fotos. Essa é a vista de cima, essa é uma perspectiva vista de cima. Tá? Tem uma área aqui que ficou na ponta, a gente, manteve, nas 2 laterais tem uma zona de amortecimento de ruído, que a gente chama, deixamos 50 metros de cada lado de mata nativa, que isso ajuda a amortecer o ruído do empreendimento. Embora o estudo de impacto de ruído aéreo foi feito por um software americano inédito no Brasil. Foi o primeiro projeto analisado com esse software, que a CETESB julgou que era necessário fazer essa análise. Então a gente importou esse software americano, contratamos uma pessoa que fez esse estudo e ele não vai dar mais do que 7 minutos de ruído por dia de impacto de ruído na cidade. Em pouso e decolagem em todos os aviões, não é em um único avião. A soma de todos os aviões, de 9 aviões por dia, pousando e decolando, ele não dá mais do que 7 minutos por dia de impacto de ruído. Quer dizer, isso é nada? Praticamente nada, porque 7 minutos de ruído? Ele vem, essa pista tem uma característica de vento sudeste, que é muito importante para a aviação. E ele vem numa paralela à Serra do Mar e perpendicular ao mar. Então, quer dizer, ele vai ter uma aproximação da pista, quando ele chegar na cabeceira de 300, 600 metros, ele já está sobre uma área de preservação ambiental que praticamente não vai dar impacto. E do outro lado, quando ele sai pela cabeceira norte, ele também está em cima de um terreno nosso, que a gente também já prevê um amortecimento desse impacto. Então, é praticamente quase que nulo. É menos do que um impacto de um helicóptero passando por cima de uma cidade. Excelente. Eu tenho que chamar o intervalo, mas só para encerrar um pouco mais esse assunto, que tem perguntas pelo 3041-6777. André, eu vejo que com isso você dá uma contribuição metropolitana com esse projeto, um projeto Andaraguá. Ou seja, é a perspectiva de muitas pessoas da região não precisarem se deslocar para a capital, porque a mão de obra vai ser necessária, ser requisitada aqui, e ao mesmo tempo vocês estão preocupados nessa qualificação. Isso eu acho importante, porque a gente sabe que muitas vezes, como alternativa, a gente acaba pegando a imigrantes, e nós estamos numa região próspera e que essa mão de obra, no mínimo, ela tem que estar sendo servida aqui na nossa região. Você quer comentar mais alguma coisa? Eu só queria falar que muitas pessoas sobem a serra todo dia, realmente, e os caminhões também, né, que recebem a mercadoria no Porto de Santos, levam para as cidades do interior, produzem e depois voltam para o Porto de Santos para serem exportadas. A nossa ideia é diminuir a quantidade de caminhões, fazer com que essas empresas venham para dentro do empreendimento, que elas recebam, como eu tive um caso recente de uma empresa que nos procurou, que ela fabrica câmbios automáticos para caminhões. Então ela recebe a mercadoria no Porto de Santos, leva para São Paulo, em Santo Amaro, ela fabrica o câmbio automático, ela leva de caminhão para Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai. E eles passam todos na frente do empreendimento. Então, se eles estivessem localizados aqui, não teria essa necessidade de mais caminhões na rodovia Anchieta Imigrantes. Eles poderiam trazer para o empreendimento, produzir e sair pela rodovia Padre Manuel da Nóbrega em direção ao sul do país. Seria mais ou menos, me corrija, como uma zona franca aqui? Não, a Zona Franca ela tem algumas isenções tributárias federais que a gente não tem, né? A gente até tentou, junto ao governo do estado de São Paulo, fazer com que a gente tivesse alguns benefícios fiscais. Mas como por ele ser um empreendimento 100% privado, nós tivemos um parecer da assessoria jurídica do governador que não nos permitiu isso. Mas aí podem existir, ou seja, armazéns de armazenamento que a carga pode ser distribuída ao chegar, Sim. ser distribuída para pode haver terminais países. alfandegados, né? Todas as áreas dentro de aeroportos transformam-se em terminais alfandegados. Bom, o André Ursini continua com a gente, temos mais um bloco e tem perguntas pelo 3041-6777. Eu volto já com o Hora Geral, é rápido.